Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero gravar aqui uma mensagem que, na minha oração, eu peço que possa confortar o seu coração, trazer ânimo, forças em dias tão difíceis. Nós temos visto notícias de tantas tragédias, né? E em meio a tantas lutas, nós ficamos pensando quando será que isso vai acabar? E mesmo ficando em casa, às vezes muitos estão isolados, mas não estão descansando. A mente está preocupada, os problemas vão se aumentando e nós nos perguntamos aonde encontrar um descanso em meio a tantas lutas. E eu queria então compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, porque é na Palavra de Deus que nós encontramos o descanso que nós tanto precisamos e tanto estamos procurando. Aonde encontrar descanso em meio a tantas lutas? Eu quero ler um texto da Bíblia para você que é um alento para nós nos dias atuais. Eu queria que nesse momento, se você ainda não fez, não pegou sua Bíblia, pudesse dar uma pausa aí no áudio e pegar a sua Bíblia para que você pudesse acompanhar comigo e lermos juntos, você e sua família possa acompanhar juntos a palavra do Senhor. Amém? Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus, ele nos faz um convite maravilhoso. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, irmãos, nos dias que estamos vivendo, em um mundo sem direção, Jesus afirma, encontrarão descanso para as suas almas. Aqueles que não sabem para onde ir ou o que fazer, que decisão tomar diante dessas dificuldades que todos estão enfrentando, ele diz: em mim vocês encontrarão descanso para suas almas. Aqueles que estão com a alma aflita, amargurados, apreensivos, sem saber o que vai ser amanhã, ele está dizendo: encontrarão descanso para suas almas. Amém, meu amado? Houve um tempo em que o povo de Israel estava passando por uma crise terrível. E Deus, através do profeta Ezequiel, ele envia uma palavra de ânimo, de esperança para o seu povo. Quando nós lemos a Bíblia a partir de Gênesis e vamos até lá, Apocalipse, nós vamos ver que o povo de Deus, ao longo de tantos milhares de anos, sempre passaram por muitas dificuldades, muitas lutas, terríveis batalhas, mas Deus sempre enviou a sua palavra para o seu povo. Deus nunca os desamparou. Deus sempre estava ali cuidando, protegendo e sempre enviando a eles uma palavra de ânimo, de esforço, indicando para eles o local onde eles poderiam encontrar o descanso e forças para poder continuar. Eu quero ler esse texto com você para que você guarde no teu coração. Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso de número 1, o texto diz: depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo. Eu vi uma corrente de águas saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte. Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela na direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente, indo para leste. Ele tinha na mão um fio
com esse fio, mediu 450 metros e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste e ele mediu mais 457 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 450 metros, o riacho já era um riozinho, cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 457 metros, sempre medidos pelo fio que meu guia levava. Aí, o riozinho já era um rio tão fundo e tão forte que só mesmo nadando eu seria capaz de atravessar. Meu guia me disse: Filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois ele me fez voltar subindo o rio junto com ele. Enquanto voltava, fiquei muito espantado. Às margens do rio havia muitas árvores, muitas mesmo. O homem me disse: Este rio corre na direção leste, atravessa o sertão da Judéia e deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos e as plantas brotarão às margens do rio. No Mar Morto haverá muito peixe, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar. As margens do Mar Morto, em Engedi e por aí afora, até e em Englaim, os pescadores apanharão peixes e estenderão suas redes ao sol para secar. O Mar Morto dará tanto peixe quanto o mar Mediterrâneo, peixe de todos os tipos. Os brejos e pântanos em volta do Mar Morto não serão purificados, serão deixados para dar sal. Ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar fruto durante todo o ano. Produzirão seus frutos mensalmente, sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra. As folhas servirão para curar as doenças. Amém, amados? Ele fala de uma transformação tremenda, de um cenário. Quando ele desce o rio medindo, não havia nada nas margens, mas quando ele volta, já havia árvores. E ele fala sobre a transformação causada em toda a paisagem e em transformações futuras. Ele fala de segurança, ele fala de cura, ele fala de prosperidade, ele fala de riquezas, ele fala de muito alimento causado por essa água que brotava do trono de Deus. Esse texto de Ezequiel, na verdade, ele trata de uma profecia. E essa profecia, ela se refere a Jesus, enquanto que, ao mesmo tempo, mostra o propósito de Deus para o seu povo. Porque era uma profecia, mas era uma profecia para o povo de Deus. Esse povo que estava no momento, num período de uma crise tremenda, vivendo como escravos, sem um futuro, sem uma perspectiva de mudança de vida. E Deus leva então o seu profeta através dessa visão, para que ele pudesse então dizer ao seu povo que ele estava transformando o futuro da nação de Israel. O texto, na verdade, ele aponta diretamente para a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Essa água purificadora, essa água que saía do trono de Deus. Jesus, ele disse que ele era a água da vida. E essa visão, essa profecia, ela estava apontando para a obra redentora de Jesus lá na cruz do Calvário, que através do seu sacrifício ele daria vida, daria cura, daria paz e daria prosperidade.
Mas podemos também encontrar nesse texto conforto, consolação e esperança para a vida atribulada que estamos vivendo nesses dias de trevas. Há um futuro. Há um futuro para o povo de Deus. Deus nunca desamparou o seu povo. Ele é fiel e justo, sempre será, assim diz a sua palavra. Nós podemos confiar nesses dias escuros que estamos passando, que o nosso Deus continua no controle e Ele sempre nos aponta o lugar onde nós podemos encontrar a verdadeira segurança, a verdadeira tranquilidade. É uma certeza para aqueles que estejam passando ou vivendo uma situação difícil e anseiam pelo agir de Deus. Talvez estejam como o rei Davi, que ao escrever o Salmo 42, no verso 1, ele diz: Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim eu te procuro e desejo, ó Deus. Sinto sede de Deus, do Deus vivo. Quando será que poderei estar de novo na sua presença? Talvez você esteja se perguntando: quando será, Senhor, que poderemos estar novamente reunidos como a tua igreja ali e te adorando? Essa sede que todos nós estamos tendo, de estarmos juntos, adorando e glorificando o Senhor, mas impedidos por esse momento que estamos passando. Ou talvez você esteja pensando como aquela mulher samaritana do texto de João capítulo 4, verso 13, onde ele diz: Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Veja que quando você lê Ezequiel, aponta exatamente para o que Jesus está dizendo. Aquelas águas purificadoras que saíam do trono, que renovaram a paisagem, trouxeram vida ao mar morto. Jesus está dizendo: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Amém, amados? Há momentos na vida que só Deus pode nos dar a direção que nós precisamos tanto. Há momentos que nós não sabemos para onde ir ou o que fazer. É nesse momento que o Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa direção. Há momentos na vida que só mesmo Deus pode nos dizer o que nós devemos fazer. Há momentos na vida só Deus pode nos dar aquilo que estamos precisando tanto. Só Ele para fazer-nos sair dessa caverna que nós nos encontramos nesse isolamento. Só Ele tem a verdadeira solução. Só Ele para nos dar forças para enfrentar essa fornalha que é o mundo nesses dias tão turbulentos que nós estamos vivendo. Só Deus mesmo para fechar a boca dos leões e anular essa ameaça que nos ronda por todos os lados, ameaça que nós não podemos ver, o inimigo invisível que está ceifando vidas e vidas todos os dias. Isso tem causado uma certa apreensão ao povo de Deus. Nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor, mas por conta de ser um inimigo invisível, nós não sabemos aonde ele está. Isso tem nos causado então uma apreensão. Nós não sabemos como nos proteger o físico, mas tenha certeza de uma coisa: o nosso Deus é um Deus do impossível, nosso Deus é o Deus do invisível. A palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e Ele é Senhor e Rei sobre todas elas, seja visíveis, seja invisíveis. E nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos cobertos pela poderosa mão do nosso Deus. Nós não devemos ficar apreensivos, mas sim descansar na sombra do Senhor. O Senhor, Ele nos dá forças para suportar os espinhos que teimam em nos ferir, o qual o povo de Deus tem orado, mas esse espinho parece que teima em não se retirar. Essa situação parece que teima em não melhorar.
Talvez o milagre não tenha ainda acontecido na sua vida, talvez as muralhas ainda não caíram, talvez o mar não está se abrindo como você gostaria que se abrisse para passar e atravessar para o outro lado. Talvez o filho pródigo ainda não tenha voltado e você está aí com o coração apreensivo, com a sua família, com o seu povo. Talvez você olhe para a despensa e o pão e o peixe, ao invés de se multiplicar, eles estão acabando dia a dia e você tem se perguntado aonde conseguir mais. Mas, irmãos, você precisa continuar crendo na palavra do seu Deus, permanecer em pé e prosseguir em meio a tantas dúvidas e incertezas. Porque em meio a tantas dúvidas e em tantas incertezas, nós temos a fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel, ele nunca falhou e não falhará, em nome de Jesus. Vá em frente, pois o Senhor teu Deus estará logo ali adiante de você. Ele vai à tua frente como um bom pastor para nos mostrar o caminho, para nos preparar o caminho. Ele sim é a nossa única certeza. Talvez você tenha a sensação de que não está mais sobre a proteção da sombra do Altíssimo, mas Ele nunca a retirou da sua vida. Talvez você não tenha ainda recebido o que tanto tenha pedido, mas peça a Deus pelo descanso, peça a Deus pelo alívio, peça a Deus pelo refrigério que você precisa. É possível. Deus sempre tem uma saída. Mas eu quero dizer para você que, para que todas estas coisas sejam uma realidade na sua vida, você precisa também observar alguns princípios contidos na palavra de Deus. E em especial nesse texto que nós acabamos de ler de Ezequiel. E observarmos algumas coisas nesse texto, porque esse texto foi escrito como uma visão dada por Deus para o profeta Ezequiel, para que ele a transmitisse para o seu povo e entendesse o que Deus estava fazendo e o que ele iria fazer no futuro. Nós precisamos também olhar para a palavra de Deus, observar os princípios contidos na palavra de Deus, para que possamos então conhecer a palavra de Deus e descansar na palavra de Deus. E a primeira coisa que eu queria que você observasse nesse texto, em primeiro lugar, é que o descanso que você precisa virá sempre de Deus. Nós vemos aí a dificuldade que as autoridades estão passando. Eles diriam, nós tínhamos que ter mais hospitais, mais médicos, mais aparelhos, mais isso, mais vacina, teríamos que descobrir a cura. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que nada disso adiantaria. Você precisa do descanso que ele vem somente de Deus. O descanso que você precisa virá sempre do teu Deus e não das certezas de termos um bom hospital, um bom plano de saúde. Não, nós descansamos na certeza do nosso Deus. O verso 1, ele diz, depois destas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo. Vi uma corrente de águas saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte, e paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela na direção leste. As águas da vida vinham do trono de Deus. Vinham do trono de Deus. Primeiro ele mostra de onde vinha toda aquela água. Ele fala de um riozinho que foi se avolumando, e quanto mais eles desciam o rio, mais ele se avolumava. É uma ordem crescente, mas nasce lá no trono de Deus. Ele mostra a origem daquela água. Depois ele vai mostrando então os resultados, as árvores frutíferas. Ele vai mostrando o que aquelas águas estavam fazendo e produzindo. Mas ele diz de onde aquelas águas estavam vindo. Estavam vindo
do trono de Deus. Para que lá na frente, quando o povo de Deus se fartasse das árvores frutíferas, da paz, da prosperidade, do cuidado de Deus, pudessem compreender que tudo aquilo estava vindo das mãos do seu Deus. Então, meu amado, lembre-se, tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que você necessita, o descanso que você precisa, virá do seu Deus. Esse é um princípio que nós não podemos esquecer. Não são recursos, não é o trabalho, que talvez muitos possam perder, não é a ameaça à nossa saúde, não é o medo ou o desespero, mas nós temos que buscar descanso no nosso Deus. Esse descanso só mesmo Ele pode produzir. Em segundo lugar, você deve fazer das dificuldades o motivo para aprofundar a sua fé. Nesses dias, nós estamos tendo mais tempo de ficarmos retidos em casa. Então, seria uma oportunidade de estarmos buscando aprofundar a nossa fé através de um contato mais direto com o Senhor, seja através da leitura da sua palavra, de momentos de oração, enfim, nos fortalecer cada vez mais no Senhor por conta das dificuldades que estamos passando. Elas devem ser motivo para nós nos aprofundarmos na nossa fé. O verso 3 ele diz: Meu guia e eu acompanhamos a corrente indo para leste. Ele tinha na mão um fio, com esse fio ele mediu 457 metros e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste e ele mediu mais 457 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 450 metros, o riacho já era um riozinho, cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 450 metros, sempre medidos pelo fio que meu guia levava. Aí o riozinho já era um rio tão fundo e tão forte, que só mesmo nadando eu seria capaz de atravessar. Veja que ele fala de caminhar e medir e profundidade. É o que nós temos que fazer com a nossa fé. Medir e nos aprofundarmos cada vez mais na nossa vida de fé. Faça dos períodos de dificuldade da vida não motivos para desistir, não motivos para ficar abatido, mas faça desses motivos a motivação para fortalecer a sua fé, para você buscar mais ao Senhor. Quanto mais difícil for a situação, mais busque ao Senhor. O aumento da fé te levará ao terceiro princípio que deve observar em períodos de lutas e dificuldades. Você vai aumentar a sua fé nesses momentos difíceis que nós estamos passando, que eles sejam uma motivação para estarmos buscando mais ao Senhor. E quando a nossa fé, então, aumenta, causa, então, o terceiro princípio, que é promover as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. Quantas vezes as pessoas protelam mudar sua vida? Ser mais comprometidos com a palavra de Deus, ser mais comprometidos com as coisas do reino de Deus. O aumento da fé, ele nos leva a promover as mudanças necessárias na nossa vida para buscarmos estar mais com o Senhor e nos comprometermos mais com o Senhor. Os momentos que estamos passando nos leva a uma reflexão mais profunda com relação ao nosso comprometimento com Deus, ao nosso comprometimento com a sua igreja, ao nosso comprometimento com a sua palavra. Ontem, conversando com uma irmã, e nós estávamos falando sobre esses dias, e ela disse assim: eu percebo que tem algumas coisas positivas em tudo isso, né? Nós não temos futebol. Eu achei interessante ela fazer essa colocação, porque é uma realidade, né? Muitos são afixurados no futebol e nós não temos futebol.
Eu fiquei pensando e achei isso uma coisa interessante. Esses momentos que nós estamos passando nos levam a uma reflexão mais profunda com relação a esse nosso comprometimento, com relação a Deus, com relação à sua igreja, com relação à sua palavra, com relação a sermos o povo, a cuidarmos uns dos outros, a socorrermos uns aos outros. Quantas mudanças as pessoas se viram obrigadas a fazer nesses dias, em todas as áreas da vida. Vemos profissionais de todas as áreas tendo que se reinventar para poder sobreviver à crise financeira. Outros tendo que dar reviravoltas para viver em casa com seus filhos que viviam na creche. Não sabem o que fazer para entretê-los, né? Não sabem o que fazer para passar o dia. Pessoas que tiveram que mudar completamente a sua rotina de vida. Isso nos leva a um questionamento sobre o que precisamos mudar na nossa vida espiritual. Eles estavam acostumados a uma rotina e todos os dias era a mesma coisa: levantar, ir para o trabalho, pegar trem, e de repente se veem isolados, de repente se veem com o seu comércio fechado, precisam de alguma forma mudar, efetuar mudanças, efetuar cortes, enfim, a vida precisou ser mudada e muitas vezes de forma muito radical. E é o que eu percebo que muitas vezes nós vivíamos dessa forma com a nossa vida espiritual. Era apenas uma rotina. E aí esse momento que estamos passando nos leva a mudanças. Isso nos leva a um questionamento. O que é que nós precisamos mudar na nossa vida espiritual, antes que sejamos obrigados a fazê-lo por conta de uma situação difícil? O verso 6, ele diz: meu guia me disse, filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo que viu. Depois ele me fez voltar, subindo o rio junto com ele. Ele desce mostrando como estava a paisagem, mas depois ele me fez voltar para perceber as mudanças que haviam ocorrido depois que as águas purificadoras do templo passaram por aquela região. Ele estava querendo nos mostrar, nesse texto ele nos fala, quando nós buscamos isso, ter aumentado a nossa fé, mais tempo com o Senhor, ele nos leva a perceber as mudanças maravilhosas que Deus faz na nossa vida. E ele sobe o rio de volta, vendo que agora haviam árvores frutíferas por toda a margem do rio. E ele diz: olha, isso é produto das águas que veio do trono de Deus. Irmãos, por que nós não buscamos isso? Nós não percebemos o quanto a palavra de Deus transforma e modifica a nossa vida. A ameaça que ora enfrentamos tem nos levado a adaptações e mudanças que nós não queríamos. As pessoas têm sido obrigadas a viver de uma maneira que elas não querem, mas que são obrigadas. Tem que viver, tem que estar enclausulado em casa. As incertezas, o medo, forçosamente, tem levado a uma dependência mais estreita de Deus. Pessoas que nem sequer tinham tempo, nem queriam ouvir falar de Deus. Hoje, por conta do medo e das incertezas, estão se aproximando do Senhor. Isso tem, de certa forma, nos ensinado o que normalmente nós não aprenderíamos de uma outra forma. Quantos irmãos têm me falado, me mandado mensagem, perguntando: pastor, quando é que vai ter culto de novo? Puxa, quanta saudade para o culto, quanta falta faz ter a igreja. Ou seja, nós só passamos a dar valor a estarmos nos reunindo como igreja do Senhor, a adorar o momento do culto, agora que estamos suprimidos disso. Quantas vezes, eu não quero de forma alguma que você entenda isso como uma repreensão, mas quantas vezes as pessoas deixaram de ir por culto porque estava chovendo, ou por questões banais. Ele dizia: tudo bem, não vou hoje, mas eu vou na quinta, domingo que vem tem de novo. Mas hoje nós podemos ver que
há a possibilidade de não irmos mais para a igreja. Isso hoje para nós é uma realidade, então nós passamos a valorizar. Isso tem, de certa forma, nos ensinado que normalmente nós não aprenderíamos de uma outra forma. Por mais que nós falamos por valorizar a igreja, de estar com os irmãos, esta talvez tenha sido a única forma de nós aprendermos o quanto é difícil ficar sem a igreja. Estávamos ocupados demais com outras coisas. Essas mudanças, elas dão lugar ao agir mais profundo de Deus na nossa vida, que nos leva, então, ao quarto princípio que você deve observar em meio a esse momento que nós estamos passando. E o quarto princípio que eu queria que você olhasse para esse texto é que aprendemos a confiar que toda provisão que você precisar virá do trono de Deus. Verso 12, ele diz: ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar fruto durante todo o ano. Produzirão os seus frutos mensalmente, sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra. As folhas servirão para curar as nações. Mas veja o que ele diz: a razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra, e as folhas servirão para curar as doenças. Aleluia. Tudo que nós precisamos nesses momentos: paz, descanso, alimento, cura, refrigério, vem do trono do Senhor. No reino de Deus não há crises. No reino de Deus não há pandemias, não há doenças, não há choro, não há cansaço. No reino de Deus não tem falta de nada, não tem prateleiras vazias, não tem aumentos abusivos de preço. No reino de Deus é tudo de graça. No reino de Deus não tem falência, não tem portas fechadas. Jesus abriu todas, o véu se rasgou para nos dar livre acesso a todas as portas. Não importa qual seja a sua dificuldade, ou talvez você tenha pensado que portas estão fechadas na sua vida. Jesus abriu todas e elas permanecem abertas para que você passe por elas. Ele disse: eu sou a porta. Então, Jesus é a porta que você precisa. Todas as outras podem estar fechadas, mas a porta que é o nosso Senhor Jesus, que nos leva a toda provisão, essa sempre permaneceu aberta. No livro do profeta Isaías, lá no capítulo 28, versículo 12, a palavra nos diz: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Veja que tremendo. Mas ele completa dizendo: mas eles não quiseram ouvir. O Senhor sempre afirmou que Ele é o lugar do descanso para o exausto. Ele é o lugar que nós podemos repousar se nós ouvirmos o que está dizendo a sua palavra. O descanso verdadeiro, só mesmo em Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe. Quero orar com você nesse momento. Talvez você esteja apreensivo com a sua família, com a sua saúde, com o seu trabalho, pensando o que será, se a firma vai fechar, como vai pagar suas contas. Irmão, irmã, entregue nas mãos do Senhor. Deixe Deus fazer da forma dele, não se preocupe, descanse no Senhor. De alguma forma, a resposta virá.
a provisão virá. Deus enviará de alguma forma. Ele nunca desamparou os seus e não vai te desamparar. Creia nisso em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento, aquiete seu coração, descanse no Senhor e deixe que o Espírito Santo enche o teu coração nesse momento da firme certeza de que é Deus que está cuidando de você e de sua família. Pai, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Ele que veio a este mundo, Senhor, e nos tirou do vale da sombra da morte, nos tirou do mundo de trevas, onde nós não víamos nada, e Ele nos transportou para o teu reino de luz e de glória. Um reino, Senhor, onde tudo é soberano e comandado por Ti. Ó Deus, o Senhor nos fez, através do Teu Filho amado, seus filhos, o Teu povo, a Tua igreja. Uma igreja que foi comprada pelo sangue precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a Tua palavra nos diz, aquele que não negou sequer o Seu Filho amado, o Seu único Filho, negará outras coisas a nós. Ó Senhor, esta certeza do Teu cuidado, da Tua provisão, esta certeza do Teu amor incondicional pela Tua igreja e pelo Teu povo, que nos faz descansar seguros nos Teus braços. Eu oro nesse momento, Senhor, por cada um que está orando comigo agora, que porventura esteja com o coração aflito, amargurado, entristecido, abatido, temeroso pelo amanhã, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, coloque no coração dele que o amanhã pertence a Ti e o Senhor já providenciou tudo que é necessário para o amanhã. É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem protege. Oh, meu Deus, enche-nos, ó Senhor, com esta certeza gerada pelo Teu Espírito Santo e nos dê, Senhor, a alegria de celebrar a Tua palavra, meu Pai, de celebrar o Senhor da vida, o autor da vida. Bendito seja o Senhor, o Deus de toda a glória. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, louvado seja o Senhor. Guarda a Tua igreja, protege o Teu povo, acampa os Teus anjos sempre que se fizer necessário, ao redor do Teu povo, Senhor, para protegê-los de todo o mal. É no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Deus te abençoe.